Está no ar, Federal. Rádio Instituto Federal. Informação, cultura e entretenimento à sua disposição no smartphone, computador ou tablet. No ar, Rádio Instituto Federal. Voltamos, estamos nós aqui, né? Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite. Hoje, mais ou menos no horário. Quase. Diminuímos um pouco. Semana passada atrasamos um pouquinho mais. No meu relógio são 18 horas e 18 minutos. É isso aí. Seja bem-vinda, Adriana. Obrigada, professor. Obrigado a você que está nos assistindo, nos prestigiando aí com a sua audiência e também com os seus comentários. Nós já estamos aqui no ar e os vídeos podem ser acessados por onde mesmo, Israel? www.federalnoar.com.br, é isso? E no YouTube também, né? Tem que se inscrever lá no canal e fazer os comentários, assistir o programa, participar conosco aqui, seja ao vivo e se depois que a gente gravar, ele fica disponível lá no YouTube para você assistir e também compartilhar. E não dá para fazer essa brincadeira que a gente faz aqui de interatividade. E aí não é mais ao vivo, mas continua valendo aí um monte de músicas para a gente ouvir, para curtir e assim por diante. É isso aí, isso aí. Muito bem. Então hoje nós temos mais ou menos quantas músicas? 6. 6, não é nem mais ou menos, é preciso. 6. Tá bem. Vamos começar então ouvindo um pouco de boa música e um pouco sobre os comentários que temos aqui, como no nosso programa. Lembrando que semana passada, desde semana passada, ou melhor, do último programa, nós colocamos aqui uma coisa nova no programa Nota Clássica. O programa Nota Clássica vai ao ar a cada 15 dias. E na última edição que nós fizemos juntos, é claro, tem uma outra versão do Nota Clássica com o professor José Carlos, que ele toca um pouco mais de jazz, blues, é um programa gravado, não é um programa ao vivo, tem uma versão diferente. Esse nosso aqui é a nossa versão ao vivo. E no último programa nós colocamos um pouco de música orquestrada, não necessariamente a música erudita, música de câmara, que a gente tem tocado aqui com esses compositores antigos. Ultimamente. Nós colocamos você se lembra qual foi o que nós colocamos semana passada, que tem o nome de tantos teatros por aí? Carlos Gomes. Carlos Gomes foi um compositor brasileiro e ele fez uma música em cima de um livro. E agora, hein? Todo mundo se lembra disso? Qual foi o livro? Pergunta de professor. Qual foi o livro? Professor, tanto seminário, tantas provas, né? Que há 15 dias atrás a gente vai deletando algumas coisas. E a ópera que Carlos Gomes fez em homenagem ao livro, estava referenciada ao livro de O Guarani. O Guarani. Que é aquela música que não sai da hora do Brasil, às 19 horas. Isso. Tchan, 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 tchan. É isso aí. É isso aí. E o livro Guarani foi feito por José de Alencar. José de Alencar, do Ceará, ele é natural do Ceará, ele que fez esse livro. E quando ele fez esse livro, Guarani, ele fez a pedido do imperador, sabia? Sim. O imperador Dom Pedro II, que é aquele de barbas brancas, filho do Dom Pedro I, que aparece todo jovem, todo forte. Você vê? O filho com aparência de velho. Contraste, né? É um contraste grande. E José de Alencar fez o livro, o Guarani, destacando os aspectos indigenistas aqui do Brasil. Os portugueses queriam muito que o Brasil fosse uma grande nação e não dividida entre norte e sul, regiões diferentes, ter diferentes países dentro de um só. Os portugueses queriam um grande Brasil e não dividir isso em pequenos países ou médios países. E José de Alencar ajudou muito o imperador Dom Pedro II a escrever um pouco sobre o Brasil, suas cores, sua raça, seu povo de um modo geral, e esse livro e esta música de Carlos Gomes estão destacando essa questão patriótica desse Brasil grande e diverso.
Isso, e é muito bonito, né? Muito gostoso. E temos uma bela música, não muito bem associada à Hora do Brasil. Nossa, que aquela horinha parece a música do Gás. É inesquecível. Que a música do Gás também é uma música famosa, né? Perluise. Inesquecível. Ninguém esquece. José de Alencar, ele foi ministro da Justiça na época do imperador Dom Pedro II. Muito bem, e nós temos um cenário diferente para colocar. Nós estamos aqui no cenário da Sala São Paulo. Quando voltarmos para a próxima música, nós vamos ter um outro cenário. Vocês estão notando esse cenário lá atrás, que dá para ver a Sala São Paulo. Nós vamos, em homenagem a esse imperador, Dom Pedro II, mudar o nosso cenário. Ao invés da Sala São Paulo, nós teremos o Teatro Pedro II, que fica lá em Ribeirão Preto. Mas isso é uma imagem que fica para a próxima música. Então, quando voltarmos, a gente faz essa troca aí. O Israel, que nos ajuda, vai fazer a mudança. Vamos ouvir um pouco de música agora? Vamos, é uma música bem gostosa de se ouvir. Qual é a música e quem é o compositor? O compositor é o Vivaldi. Vivaldi. Isso, Antônio Vivaldi. Muito bem. Né? E a música é Allegro de la Tempestade del Mar. Muito bem, falou muito bem. Tô quase. São 10 minutos de música aí. E Antônio Vivaldi, ele era um padre, o padre vermelho por causa daquele cabelo, né? E ele era italiano, ok? E nasceu em Veneza, portanto ele era veneziense, o cidadão veneziense, não era venezuelano. Muito bem. E ele teve obras muito famosas, muito grandes, a mais famosa de todas, que são as 4 estações. 4 estações. Essa não enche, não, né? Não. Essa não irrita. Muito bem. E é interessante que tem um filme que se chama La La Land, que ganhou Oscars aí, e La La Land ganhou uma extensão do nome, Cantando as Estações. Então, a lá Vivaldi, a lá Land, Cantando as Estações, nós vamos ouvir uma música agora de Antônio Vivaldi, o padre Antônio Vivaldi, e esse nome que você falou, fala de novo, por favor. Allegro de la Tempestade del Mar. Alegre, uma tempestade de mar bem alegre. Bacana isso, né? Em época de furacão nos Estados Unidos, falar da alegria da tempestade no mar. Mas olha que música que ele fez a partir desse tema, e enquanto isso vocês ouvem, já pode colocar a música, por favor, ao fundo, e vamos mudar o nosso fundo. Partir para o Teatro Dom Pedro II. Thank you.
Muito bem, voltamos. Eram 10 minutos de músicas, mas baixamos para só 2. Ficou um pouquinho só de música, né? Mas já deu para apreciar um pouquinho, é né? mesmo? Então, deu para ficar um saborzinho. Eu tô querendo ouvir de novo essa música. É bem gostosa, né? Podemos ouvir mais 2? Porque eu falei tanto... Que a música passou tão rápido que as pessoas vão ficar assim, nossa, podemos vontade ouvir demais. Vivaldi. Vamos, Israel, por favor, coloque Vivaldi mais uma vez, essa mesma música, Allegro della tempestade del mare. Isso. Olha aqui. Muito bem, ouvimos 2 vezes a música do Padre, música do Padre, Vivaldi. Isso, muito bom, muito gostosa de se ouvir, né? Muito bem. Bem alegre. Temos alguns comentários das pessoas que estão conosco aqui, mandando as suas mensagens. Vamos falar aqui o nome dos nossos ouvintes. Isso. E daqueles que nos assistem também. Você já recebeu seus comentários aí ou ainda não? Já estamos com fundo novo, é isso que o Israel está dizendo? Muito bem, olha lá o nosso... Eu olho para trás aqui, mas para trás é só uma questão de truque de câmera. Na verdade, aqui nós temos um fundo verde. E agora estamos lá no teatro... estamos dentro do Teatro Pedro II. Olha que chique. Que chique, Teatro Pedro II, que fica lá em Ribeirão Preto. Ribeirão Preto. Ao lado de uma concorrente muito forte. Ou vamos ao teatro, ou vamos a Pinguim. Pinguim em Ribeirão Preto é uma grande choperia. Vixe Maria, gostei desse Vixe Maria. Que concorrência, né? Que concorrência. Então esse Teatro Pedro II, muito semelhante aos teatros europeus, aí no estilo, ele compete muito, as pessoas entram em qual agora? Na choperia ou no teatro? Oh, meu Deus.
Pedir ao padre Vivaldi que faça uma prece para ajudar nessa decisão. Que dilema. E o padre, o teatro, ele é muito bonito. Nós temos uma apresentação dele por fora, a vista externa. É possível a gente conhecer a vista externa também em Israel, mudar o fundo? Providencie, por favor, a vista externa, enquanto a gente vai, avise, por favor, quando estiver pronto. E a gente vai aqui comentar o nome das pessoas que estão participando conosco, ouvindo. E eu tenho aqui 71 visualizações só da nossa chamada. É uma boa participação que nós temos. Queremos crescer mais. Aliás, hoje era para termos aqui um convidado que vem para o próximo programa e eu quero dizer que se você gostaria de participar do programa aqui conosco, você pode fazer pelo menos de duas maneiras. A tradicional, claro, mandando aqui o seu comentário, curtindo, e uma outra maneira seria vindo aqui conosco. Vindo aqui, você pode mandar um e-mail aqui para a gente, faça contato federal no ar. E olha lá, já está lá. E também você pode pedir alguma música mandando mensagem aqui. Isso. E agora já temos o teatro ao fundo. Vamos dar uma olhada no teatro. Vou dar espaço aqui para que todo mundo possa olhar. Olha lá. Muito lindo, né? Lindo, né? Nossa, a arquitetura é deslumbrante. Né? Né? Olha só que coisa interessante. É verdade. Lindo, lindo, lindo mesmo. E por dentro nós vamos voltar daqui a pouco, ainda não, deixa aí mais um pouquinho, que nós queremos ficar como se fosse na Sala São Paulo, estar dentro do teatro lá com aquela parte. Muito bem, e existe uma curiosidade nesse teatro, que enquanto eu falo o nome aqui de algumas pessoas que estão nos prestigiando, a respeito do nome, Pedro II. Olha só que coisa interessante, eu prometi uma coisa interessante e tem mesmo. Israel, por favor, o foco no nome. Dá para você ampliar a imagem e colocar o foco no nome para a gente ver alguma coisa? Enquanto você faz isso, eu quero agradecer aqui, mandar um abraço para minha sogra, que sempre nos assiste, Irene Michel, Felipe Scandura, Marli, esposa dele, Miriam Pinheiro, Daniel Fabrício de Campos Jordão, meu primo lá de Bairiri, o pessoal de Bairiri, grande gente lá, Rodrigo Barban Marques, Alessandra Ramos, minha irmãzinha, Carmino Lombardo, Ângelo Baroni, Ivan Araújo, Ana Rita Bruno e Everton Vollmer. Nós temos várias pessoas que estão mandando aqui comentários, visualizando. Agradeço a todos. E aí a gente vai comentando os demais nomes que estão chegando aqui. Nós já temos o foco no nome? Já. Dá para enxergar nessa parte? Você está vendo ali Teatro Pedro II? Dá para enxergar? Todo mundo consegue enxergar aí de casa, do trabalho, do celular? Você percebe que depois do nome Pedro II tem um ponto? Tem um ponto. Tem um ponto ali. O que aconteceu foi o seguinte, o pedreiro que estava lá fazendo isso daí, ele achou muito bom colocar um ponto final no nome do teatro, por conta e risco dele. Por quê, professor? Não se sabe, ele não comentou com ninguém. Ele estava lá trabalhando e de repente ele falou Teatro Pedro II, ponto. Botou um ponto lá. Aí, olha só que coisa interessante, né? Curiosidades da história. Acredite se quiser. Parece o Jack Palance, aquele programa antigo, Believe or Not. E aí, o pessoal olhou lá e falou, nossa, Teatro Pedro II com esse ponto? E alguém falou, olha, não existe teatro sem ponto, então deixe o ponto. E o ponto ficou lá. Só que essa coisa, não existe teatro sem ponto, o ponto, hoje em dia os jornalistas, os comentaristas, os convidados da televisão, eles usam um ponto, que é mais ou menos isso que a gente está usando, o ponto, que é aquilo lá. E o que significa o ponto? No teatro, onde os artistas estão encenando, havia uma abertura lá, um rebaixo, onde tinha uma pessoa que passava cola para os artistas, tipo os Israel atores. Aqui com a gente, né? Tipo Israel com a gente. E ele daquele buraco, quando o ator ou a atriz se esquecia da sua fala, do seu trecho decorado, o ponto passava a cola baixinho. E ele ficava assim num puxado bem estratégico, de ponto que a plateia não ouvia e nem ouvia. Então ele era o ponto. E aí não existe teatro sem ponto, que quer dizer que todo mundo precisava daquele ponto para servir. E hoje o ponto virou uma coisa eletrônica. E no nome Teatro Pedro II está lá com o ponto e o ponto. Muito bem. E pessoas famosas que fizeram poesias, trabalhavam lá naquele ponto. Aquele ambiente de trabalho
trabalhar para o teatro, ainda que na retaguarda, como apoio, como um suporte aos atores e atrizes, serviram de incentivo e aí fizeram grandes participações, não vem o caso citar, mas temos gente famosa que começou trabalhando como ponto. É isso aí. É isso aí. Então, Nossa, muito bem. Muito bem. Ufa! Ufa! Vamos um pouco de música? Vamos, mas antes, a primeira música, como a gente é de Vivaldi, que é um padre, e o padre acabou comentando aqui, então eu queria mandar um beijo pro Padre Cláudio. Ô, Padre Cláudio. Né? Que é o nosso... Ela te manda um beijo e eu mando um ósculo santo. Né? Então, até o padre, tá vendo, gente? Tá nos Muito assistindo, bem. então é um beijo. Muito bem. E vamos ficar então com a imagem de fundo, que é aquela imagem interna dentro do Teatro Pedro II. E enquanto isso, nós vamos ouvir de Strauss. Isso, Strauss. Pizzicato Polka. E pizzicato, às vezes eu ia a uma apresentação de orquestra, ao invés do camarada tocar o violino, ele largava lá o seu instrumento e ficava fazendo com a mão. E por que ele faz com a mão? Aquilo é um trabalho também artístico que se chama pizzicato. E aí nós vamos ouvir essa música, que é quando o violinista não toca com o arco e ele toca com as mãos e faz um trabalho. Olha que trabalho sutil e diferente. Vamos ouvir. Vamos, como é a música, né? Olha aí, voltamos. Voltamos. O Israel tá craque. Tá. Sabe, todo esse trabalho de mudar o cenário, mudar a música, é um trabalho difícil, não é tão fácil, não. Agradecemos muito aqui ao Israel, com muito talento, faz todo esse trabalho eletrônico aqui. Gostamos do Israel? Sim, claro que sim. Muito bem. E nós temos algumas pessoas que estão aqui nos prestigiando, fico muito contente com isso, porque o nosso propósito aqui com a música clássica, o que é mesmo? Transmitir a música clássica, isso. Para vocês sentirem o prazer que é ouvir a música clássica. Isso, popularizar a música clássica, torná-la comum, agradável, criar
coisas desse tipo de característica, de comentários, curiosidades. Sim, Pra aprender um pouco mais. Isso né? aí, isso é coisas cultura. que a gente acha que não seria de uma música clássica, você de repente fica sabendo, nossa, isso era de uma música clássica. Então, as curiosidades é o mais legal. Muito bem. Então, esse fundo que estamos, vamos permanecer com ele, não vamos mais trocar. Essa é a visão interna do Teatro Pedro II Ponto. Ponto. Não pode esquecer do ponto. Que fica concorrente da Pinguim, choperia, lá em Ribeirão Preto. Coitado. Porque Ribeirão Preto era uma região muito rica, onde a USP lá era uma grande fazenda e ali também tinha um teatro. Aliás, você sabia quantos teatros no Brasil já pegaram fogo? É incrível, você vê por aí teatro pega fogo, ou então alguma coisa acontece. É um negócio impressionante como o teatro no Brasil ainda não recebeu muita manutenção preventiva, apoio dos governantes, cobrança da população. Então, assim, tem uma série de coisas, mas é muito comum, o teatro pegou fogo, quando não vira cinema, igreja, mercadinho. Lá perto de casa, o Cine Carlos Gomes virou estacionamento. É uma pena, né? Em Lá Santo André. Eu Em Santo lembro André. dele. Muito bem. Mas fazer o quê, né? A arte no nosso Brasil ainda não é bem vista pelos nossos governantes. Mas por nós ela é bem vista e nós, sim. Vamos aumentar isso daí. O que depender de nós, estamos aqui, firme e forte. Muito bem. Eu quero mandar aqui um abraço bem grande ao Valber. O Valber, que está nos assistindo, fez vários comentários elogiando. Um abraço para você, Valber, muito obrigado. O Valber faz parte de um grupo que vai agora lá para o Atacama. O Silver, vamos ver aqui, é isso aqui. Silver School, é isso mesmo, Silver School, um grupo de motociclistas que vai lá para o Atacama. Mais ou menos aí uns 7 ou 8 camaradas vão fazer uma aventura. Quem sabe a gente posta alguma foto deles aqui no fundo. Um abraço para você. Obrigado também a Andréa Faria da Costa, esposa do Edu Viriato, que um dia eu me esqueci do nome dele. Agora lembrou. Mas do bar dele, que não é concorrente da Pinguim, porque fica aqui em São Paulo, esse eu não me esqueci. Aí você lembrou. O pessoal do Tiro de Guerra, faz 30 anos que a gente se conhece, uma turma muito grande, está todo mundo aqui ouvindo, lá de 1987. Teremos uma grande festa para comemorar. E está aqui todo mundo dizendo, duvido que você vai citar o meu nome. Estou citando aqui o nome do Maurício Vieira e em nome dele, dizendo um alô e um abraço para todo mundo do Tiro de Guerra. Isso. Pedir ao padre que faça uma bênção para esse pessoal. Não é? É mesmo aí. Ó, Padre Cláudio, tá vendo? Faça uma bênção aqui para todo mundo e para o nosso programa. É isso mesmo. E obrigado por estar nos prestigiando aí com a sua presença, né? Muito bem. Vamos ouvir mais um pouco de música? Vamos. Qual é o teatro mesmo? Teatro Pedro II Ponto. Muito bem. Nós temos uma música de fundo aqui e às vezes a gente confunde um pouquinho essa música de fundo. A música de fundo, que é a música tema do nosso programa, ela é de um francês, Georges Bizet. Dá para colocar, por favor, aquela... Qual que é o nome da música de Georges Bizet? Habanera. Muito bem. Vamos ouvir a música de fundo? Georges Bizet. Essa música que estamos aí ouvindo ao fundo, está tocando ao fundo ainda? Tá. Churu, chu, churu, chu, chu. Essa música é a música tema do nosso programa, Nota Clássica, e ela é de Georges Bizet, ok? Ela foi feita para Carmen, uma cigana. Agora nós vamos tocar uma outra que tem uma história um pouco parecida. A música é de Giuseppe Verdi. Giuseppe Verdi. E a marcha de onde?
É a marcha triunfal da ópera Aida. Aida, muito bem. Giuseppe Verdi, ele era de que lugar? De que país? Giuseppe. Da Itália. Da Itália, Giuseppe é Itália. Nós já temos Antônio Vivaldi, o italiano, e agora Giuseppe Verdi. Agora uma curiosidade sobre Giuseppe Verdi. O sobrenome dele não era Verdi. Não era? Não era Verdi. Oh, meu Deus. E o nome dele, que é Giuseppe, nem foi registrado como Giuseppe. Olha só que coisa, como é que pode? Que curiosidade. E não é inútil, porque veja bem, nós não estávamos falando de Carlos Gomes, José de Alencar, o Guarani, o imperador Pedro II, que queria fortalecer as características do Brasil, do brasileiro, para formar esse Brasil amplo, rico e único, e não fragmentá-lo em diversas regiões ou diversos países. Como nós temos uma região aqui, Giuseppe Verdi, que como italiano, a Itália havia sido invadida nessa época em que Giuseppe Verdi nasceu, 1801 quebradinho, início do século XIX, foi invadido por um francês que queria dominar o mundo. Quem era esse francês que queria dominar o mundo? Começa com Napoleão. A Itália foi invadida e aí eles falaram assim, olha, essa criança que nasceu, que era Giuseppe da cidade de Verdi, falou, esse Giuseppe aí não vai se chamar Giuseppe, vai se chamar Joseph. E o nome seria Joseph Fortuné François. Um nome afrancesado porque o Napoleão, que era francês, queria dominar o mundo e quando invadiu a Itália, vamos mudar o nome desse guri aí, vai registrar ele com o nome de Joseph François e não como Giuseppe. E daí muitas pessoas podem até se confundir achando que ele é francês por causa do sobrenome, mas não é. Mas não é. Verdi é uma cidade que fica lá perto de Parma, onde tem aquele presunto de Parma delicioso, um tanto forte, que a turma gosta muito. Falou de comida, o professor lembra. Comida e chopp, o nosso programa hoje. Tá bom demais, hein, professor? Muito bem. Então, portanto, é uma música patriótica também, assim, porque Giuseppe, por muito tempo, ele fez essa música relacionada ao patriotismo para fortalecer a questão patriótica, porque estava sendo perdida por causa dessas guerras napoleônicas. Isso. Muito bem. E então vamos complementar. Ele nasceu no século XIX, né? Isso. Morreu no século XX, certo? Já era 1901, século XX. Século XX. Tô aprendendo, viu, Gi? Aos 88 anos. Muito certo? bem. E a obra dele, que é essa ópera Aida, é uma ópera interessante. Vamos lembrar um pouquinho da história? Vamos. A história da ópera. Então tem 4 atos, 4 partes. Havia uma disputa entre o Egito, que era um reino, e havia outro reino, os etíopes, que também ali na África, no continente africano. O Egito fica no continente africano. Os 2 países estavam em guerra. De repente, a filha do faraó aqui do Egito tinha uma escrava. Sim. E o soldado que ia combater os etíopes estava interessado nessa escrava, filha do faraó. O problema nessa ópera é que a filha do faraó estava afim do mesmo jovem soldado, desse jovem guerreiro. E aí você imagina, a filha do faraó disputando com uma escrava que ela tinha. E aí a briga foi grande e essa é a ópera Aida. Então era uma comédia. Então você imagina assim, que quando a filha do faraó descobriu que este jovem guerreiro estava interessado na escrava dela... E não nela. Ficou muito bravo e quis armar uma para o cara. Acontece que o destino nos prega umas peças incríveis. Esta escrava, Aida, ela era sequestrada. Foi sequestrada. E foi sequestrada, adivinha de qual povo? Dos etíopes, cujo amante dela deveria combater aquele povo, questão patriótica de novo. Olha. E ela ficou, Aida, dividida entre ou eu amo este homem, ou eu amo este homem que vai derrotar o meu povo, o etíope, de onde eu sou filha do rei, fui sequestrada de lá. E aí tem toda uma trama, toda uma história acontecendo, a morte de um, de outro. Não podemos trollar o filme, trollar a ópera aqui, porque até é possível assistir aí pelo YouTube da vida, né?
Muito bem. E Aida é uma música fantástica de Giuseppe, da cidade de Verdi. De Verdi, isso. Vamos ouvir? Vamos. E estou até cansado de tanto que eu falei hoje. Israel, por favor, Giuseppe Verdi.
Muito bem. O que nós estamos ouvindo agora é a música inteira. Essa parte mais famosa, que a gente, por questão de tempo, não consegue tocar a música toda. E agora eu separei 2 trechos, então, para que a gente possa entender ou ouvir a música de uma maneira mais direcionada, focada. Vou pedir ao Israel que dessa mesma música de Verdi, Giuseppe Verdi, que fala sobre a guerra do Egito com o povo antíope, que é isso que eu falei aí, a Aida, que é a escrava etíope que estava sequestrada lá. Tem uma parte da música, 2 que eu separei para a gente ouvir, uma nós já acabamos de ouvir, vamos ouvir a segunda parte, que é bastante empolgante, para usar esse termo. Israel, por favor, coloque aí 9 minutos e 30 segundos dessa mesma música, até 11h43, 9h30 em diante. Vamos ouvir 2 minutos dessa parte. Preste atenção nesse trecho dessa música Aida, de Giuseppe Verdi. 9 minutos e meio. Pode cortar. Muito bem. Voltamos. Então, esta segunda parte que nós separamos para vocês, temos que imaginar os soldados voltando e fazendo toda aquela encenação teatral, dizendo aí da vitória que teve lá e fazendo o culto às deusas, a deusa Ísis, agradecendo lá pela vitória. Então tem que imaginar toda essa parte aí. Da festa que é feita em relação às conquistas. E é claro, o povo do Egito, o povo egípcio, ela tinha vários deuses politeístas, né? Poli de bastante, tel, Deus, politeísta, assim, vários deuses, e essa deusa Ísis era bastante feita. Então tem que imaginar todo esse cenário de fogo, de roupa, de adoração, de festa, de vencer uma vitória, uma batalha, uma guerra. Então, assim, bastante importante. E você pode ver que é forte, né? As batidas da música, né? Porque ela te dá exatamente esse cenário. O confronto, a guerra,
guerra entre eles, e aí aquelas batidas bem fortes e bem marcantes. E é uma música divina. Eu tenho vontade de ouvir mais uma vez aquele pedacinho mais famoso, dos 3 aos 5 minutos. É uma música que tem 11 minutos e 43 segundos aqui, quase 12 minutos. Nós estamos separando de 12 minutos, 4. 2 minutos de um lado, 2 minutos de outro. Vamos ouvir novamente a partir do 3º minuto. E essa segunda parte eu quero fazer uma dedicação aqui, quem está no chat do YouTube, que está aqui Eliane Michel, minha mulher, lá de Santo André, e a Karine Santos, que ela já aproveita e faz aqui um pedido para ouvir Beethoven, Moonlight Sonata. Eu acho que nós já tocamos, não? Eu acho que já no programa passado ou retrasado. Mas Beethoven nunca é demais, né? Que bom! Muito bem, então em homenagem aqui a Eliane e a Karine Santos, Israel, nós vamos colocar aí de Verdi, Marcha Triunfal, a ópera Aida, no 3º minuto em diante. Agora, no Nota Clássica. Olha aí, ouvimos uma linda música. Mal sabe o pessoal que é uma baita de uma tragédia. Teatro de tragédia. Aquela guerra, né? Aquela guerra. E o final é um final... Olha, se não quiser ver a ópera, se não puder ver a ópera em algum lugar por aí, em alguma encenação ou no YouTube mesmo, pode até ler a história pela internet, a partir do Google, colocar lá e ver. No final é bem interessante, não vamos contar o final aqui. Mas podemos mudar agora o estilo de música. Sim. Nós estamos mudando o estilo de música, não estamos também incluindo um novo estilo? Sim, claro que sim. A música de câmara, a música erudita, essa que a gente vem tocando, mas muitas vezes a gente vai assistir a uma orquestra e o maestro regente lá, coloca uma música mais popular. E não acho que seja apenas para agradar, eu acho que é cultura, uma vez que seja música. E aí é claro que isso agrada muito. Então nós vamos ouvir uma música orquestrada, uma música popular orquestrada, muito sucesso nos anos 90, mas que não é uma música de câmara, música erudita, mas orquestrada aqui agrada muito nossos ouvidos. Só que eu não vou falar que música que é, eu vou deixar esse pessoal, a não ser que você queira contar. Não, claro que não. Vamos colocar essa música e vamos deixar o pessoal identificar que música é essa que foi orquestrada. Vamos ouvir, preste atenção. Agora, no Nota Clássica.
Ah, olha aí que música ritmada. Voltamos. Essa Nossa, música gostosa, aí, né? Los de Rio, o grupo lá da Espanha, veio para Venezuela para participar de uma festa de um empresário, encontrou uma bagunça lá e resolveu fazer uma música. E tá aí a música dos anos 90. Isso. Macarenha. E tem uma dança aí com o ritmo com as mãos, que eu não sei como é que faz, isso. mas que tem. Tem. E a gente escuta a Macarena e já começa a levantar e sair dançando já. Que tem bastante sensualidade, até o nome Madalena associado a uma questão bíblica, Madalena arrependida, aquela história que já disseram que Madalena seria uma prostituta, não seria, tem uma coisa sobre isso para estudar. Mas essa Madalena, e agora, como o nome foge, Macarenha, não Madalena, Macarenha. Ela deu ao seu corpo alegria, Madalena, porque seu corpo serve para dar alegria e coisa boa. É isso aí que ele diz. Dale a tu corpo alegria, Madalena, que tu corpo para dar-lhe alegria e coisa boa. É isso aí. Muito bem. Vamos falar um pouco de música brasileira? Então, mas quem será que acertou o nome da música? É verdade. Porque a gente não falou, né? Vamos ver aí na volta se temos algum comentário e deixar uma música brasileira para o pessoal ouvir. Para o pessoal ir ouvindo enquanto a gente vê os comentários aqui para ver quem acertou. Muito bem. Então, o que nós vamos ouvir agora? Agora a gente vai ouvir de Ari Barroso. Ari Barroso, olha só. O que nós vamos ouvir de Ari Barroso? Ari de Rezende Barroso, esse mineiro. O que nós vamos ouvir, esse mineiro da cidade de Ubá? Nós vamos ouvir Aquarela brasileira. Aquarela do Brasil. Então, por favor, essa obra-prima orquestrada de Ari Barroso. Agora, no Nota Clássica. É isso aí. Olha aí, então essa é uma música que vem aí falar um pouco do Brasil, das suas características, do povo, das suas cores. Então nós estamos fazendo um passeio patriótico aqui, mostrando da história. É isso aí. O patriotismo muitas vezes ligado a muita luta também, não só luta no sentido de guerra,
mas luta no sentido de esforço para manter o patriotismo, o civismo, o orgulho de ser brasileiro ou o orgulho de ter pertencido a um outro país, quando é o caso de imigrantes, a um estado. O orgulho não no sentido pecaminoso, seu padre diria, lá qual é o nome do padre? Padre Cláudio Tassiano. Não o orgulho nesse sentido, mas o orgulho no sentido de valorização, ok? E essa luta, eu quero mandar um abraço para o Paulo Luta, que o sobrenome dele é Luta, que aí está mandando aqui um comentário para a gente, elogiando o programa. Um abraço para você, o Luta, que é lá do Tiro de Guerra também, faz parte lá, está mandando um comentário. E Ari Barroso, que fez a Aquarela do Brasil, ele era ligado à boemia. E aí ele estava... Também só a alegria da música já dá para observar que era. E ele saiu de Ubá, recebeu uma herança, veio para o Rio de Janeiro estudar, fazer direito, e perdeu o curso, perdeu prova, perdeu aula para ficar lá curtindo a vida, a noite carioca, compondo músicas, um trabalho magnífico. Depois voltou para a faculdade, se formou, mas a sua maior contribuição não está na área do direito, está na música. E aí ele tá deixando para a gente aí uma série de músicas, um trabalho muito grande, uma homenagem a Ari Barroso. Bom, vamos ouvir a nossa última música. E a nossa última música é uma música de Gomes, Spanacani, também é uma música orquestrada. É isso? Isso aí. Então, muito bem. Israel, por favor, coloque essa música orquestrada para a gente. Quando vai ser essa música? Agora? No Nota Clássica. E aí, nos lembramos até do Zorro. Pois é. Do Tonto ninguém se lembra, né? Que era o ajudante do Zorro. Mas do Zorro... A música está de fundo, Israel? E assim, uma vontade muito grande de viajar, mas acima de tudo, não é só viajar, é ter cultura, o respeito aos povos e o valor que a gente dá às nossas origens, à nossa pátria e aos países de origem dos nossos imigrantes ou mesmo os nossos migrantes de dentro do Brasil. É isso? Aí. Um abraço a todos, muito obrigado, compartilhe, mande esse link, faça a música clássica e a música orquestrada invadir aí vários lares e fazer dessa coisa algo bem simples, nada complicado, é isso? É isso aí, você vê que música clássica não é chata. É ótimo, e com cultura melhor ainda. Melhor ainda. Voltamos daqui a 15 dias e tem o Nota Clássica na semana que vem com o José Carlos, para quem gosta do jazz, blues e assim por diante. Dale, Torero! Tchau!